Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui estamos para mais um vídeo do canal Análise de Ações e hoje nós vamos falar aí sobre a empresa Camil e o resultado do terceiro trimestre de 2024 da empresa. É isso mesmo, o terceiro trimestre de 2024 é um pouco estranho porque já estamos em 2025 e na expectativa dos resultados do quarto trimestre do ano anterior e o fechamento, do exercício. Porém, a Camil, ela costuma, sempre ter um atraso na entrega dos seus resultados, seguindo ali um pouco a safra, tendo em vista que normalmente demora-se um pouco, para poder fechar a safra e com isso também o fechamento de resultados da Camil. Mas vamos falar um pouquinho sobre o resultado da empresa, entender como que ela veio. Mas antes da gente partir para o nosso vídeo, quero pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Análise de Ações, inscreva-se para você ficar por dentro aí, dos resultados e notícias do mercado financeiro. Também te convido, a estar conhecendo o nosso aplicativo Análise de Ações, onde você tem informações completas sobre o mercado financeiro e também consegue acompanhar a sua carteira de investimentos na palma da sua mão com integração diretamente na B3. Então, clique no link na descrição e venha conhecer o nosso aplicativo Análise de Ações disponível para Android e para iPhone. Já seguindo aqui, para o resultado da Camil, nós podemos aqui observar um pouquinho, a gama de produtos que a empresa tem, desde ali de bolachas, por exemplo, sardinha, até arroz, feijão e café. Então, uma gama, uma diversificação muito grande de produtos. Inclusive, esses produtos, eles se dividem aí em duas vertentes, que é aqui o alto giro, e o alto valor. O alto giro é o quê? Aqueles produtos que vendem mais, têm uma maior saída, arroz, feijão, entre outros, só que eles têm uma menor rentabilidade, já que eles são commodities e acabam tendo um preço aí um pouco mais controlado dentro do mercado. Do outro lado, nós temos aí os produtos de alto valor, que são produtos ali que eles têm uma entrega um pouco diferenciada e tem uma melhor margem financeira para a empresa. Então, a gente tem aqui do outro lado, por exemplo, o café, sardinha, entre outros produtos, como bolacha, por exemplo. A empresa teve aí, no terceiro trimestre de 2024, 3,1 bilhões de reais de receita líquida, dos quais transformou aí em EBITDA 196 milhões de reais, e a margem EBITDA ficou em 6,3%. E eles tiveram um volume de produtos transacionados vendidos aí de 540 mil toneladas. A gente já consegue observar aqui de cara, que a empresa conseguiu aumentar em 3,4%, a receita líquida no ano contra ano, mas quando a gente olha para o EBITDA, ele teve uma queda aí de 21,4%, o que é uma queda bem acentuada. Quando a gente olha para a margem teve uma queda de 2 pontos percentuais, isso quer dizer que no ano anterior, 2023, nesse mesmo período do terceiro trimestre, eles tiveram aí uma margem de 8,3%. E a quantidade, de toneladas que eles venderam de produtos teve uma queda de 6,8% no ano contra ano. Então a gente teve uma melhora na receita líquida, mas tivemos uma piora nos outros dados da empresa. Descendo aqui, vamos falar um pouquinho sobre o alto giro no Brasil. O alto giro no Brasil representa aí 49% da receita da empresa e representa 63% de todo o volume vendido. A gente vê aqui que no terceiro trimestre de 2024 teve uma queda em relação ao segundo trimestre de 2024, mas a gente vê que a empresa vem mantendo um certo crescimento aqui, nesse volume ao longo do tempo. O preço médio teve uma queda, está no mesmo patamar lá do terceiro trimestre de 2023, então não foi nem para cima nem para baixo no ano contra ano, mas quando a gente compara ao trimestre anterior, a gente vê uma queda aqui, de 4,90 por quilo vendido para 4,26, o que traz aí uma menor margem para a empresa, menos mesmo a receita líquida aumentando. Quando a gente olha para o Brasil alto valor, o qual essa linha de produtos dentro do Brasil do alto valor representa aí 20% da receita líquida da empresa e apenas 8% do volume vendido. A gente vê que em relação ao terceiro trimestre de 2023, eles praticamente ficaram flat aqui em relação ao preço médio por quilo vendido, e tiveram aqui uma pequena queda em relação ao trimestre anterior, o segundo trimestre de 2024. E eles vêm mantendo essa média próxima a R$ 12 por quilo de produto vendido. Mas a gente vê que a margem deles deu uma apertada e significa que eles não conseguiram fazer repasse de preço, em alguns produtos aí para os seus clientes. Passando adiante, a gente tem aqui a base internacional, que representa hoje 31% da receita líquida e 29% do volume vendido da empresa. Quando a gente olha para a carteira internacional da Camil, a gente vê aqui um belo aumento no preço médio por quilo vendido. Então, a gente vê aqui esse preço saindo de 4,81 no segundo TRI de 24 e indo para 5,82 no terceiro TRI de 2024.
Quando a gente compara ano contra ano, lá em 2023, no terceiro trimestre, esse valor era de 5,40. Então ele teve aqui, né, um belo aumento aí no ano contra ano. Então no internacional a Camil conseguiu fazer o repasse de preço, coisa que não aconteceu aqui no Brasil. Fazendo a comparação aqui no ano contra ano, né, a gente vê de forma bem nítida receita líquida crescente em 3,4%, o custo do produto vendido cresceu em 6%, ou seja, o custo do produto vendido cresceu mais do que a receita líquida. Quando a gente fala em custos da empresa, né, no administrativo, teve um crescimento de apenas 0,2 pontos percentuais, um crescimento bem baixinho aí, né, então eles conseguiram controlar bem aí as despesas da empresa. O lucro bruto caiu 7,8% e o EBITDA, né, teve aqui uma queda bem brusca de 31,3% e o lucro líquido caiu, né, 69%. Então, o lucro líquido da empresa, uma queda bem acentuada, né, devido aí a eles não conseguirem fazer o repasse de preços e também, né, a alta volatilidade que está tendo aí nas commodities que eles negociam. Mesmo o café tendo tido aí uma elevação no preço, né, eles acabam perdendo ali em outros produtos como o arroz. Lembrando que o Brasil ainda é a maior parte da receita líquida da empresa e aqui dentro eles não conseguiram fazer repasse de preço mesmo, né, com essa inflação aí um pouco mais alta, diminuindo inclusive o preço médio por quilo vendido que a empresa negociou. Quando a gente fala aqui da dívida, né, da empresa, a gente vê que é uma empresa que está com uma dívida um pouco grande. Quando a gente olha para o terceiro TRI de 2024, a gente vê aqui uma dívida de 5,9 bilhões de reais, então um endividamento bem alto. Né? E quando a gente fala em dívida líquida por EBITDA, ela está aí com a dívida líquida por EBITDA na casa de 4,2 vezes, o que é um valor muito alto. Então, é uma empresa, né, que tem aí os seus resultados bem voláteis, né, ora lucro, ora prejuízo, ou bem pertinho de ficar no prejuízo, né, e com isso ela acaba ficando com essa dívida líquida por EBITDA bem alta, né, um crescimento bem significativo aí em relação ao segundo TRI de 24, né, e bem parelho aí com o terceiro TRI de 23. Então a gente vê a empresa com uma dívida bem alta mesmo, o que acaba preocupando um pouco os investidores. A empresa tem cerca de 1,8 bilhões de reais em caixa e aplicações financeiras, o que deixa ela com uma dívida líquida de 4 bilhões de reais. Então, a gente vê que a empresa precisa, né, estar controlando mais essa dívida. Então, é uma empresa aí que tem um resultado interessante, cresceu a receita líquida, mas não conseguiu fazer um repasse de preço muito interessante, o que diminuiu o ticket médio por quilo vendido, né, e mesmo crescendo um pouco as despesas da empresa, ela ainda ficou aí, né, com um lucro líquido bem pequenininho, com uma queda de mais de 60%. E também a dívida da empresa que está ficando mais cara. A gente tem a Selic chegando a 12%, e com isso a dívida que a empresa contraiu acaba ficando mais cara, o que também, né, acaba machucando aí um pouco o resultado da empresa. Então esse foi o resultado da Camil. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui o comentário se vocês têm Camil na carteira, se já conhecem a empresa. Vamos discutir um pouco sobre ela. Peço a você para curtir, comentar e compartilhar o vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, né, e venha fazer parte da comunidade aí do Análise de Ações. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.